Abra sua Bíblia no livro de Mateus, está entre Gênesis e Apocalipse, amém? Capítulo 26. a 25. Pacto da traição. Então um dos 12, chamado Judas Iscariote, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar, e eu vou-lo entregarei, e pagaram-lhe 30 moedas de prata. Deste momento em diante buscava ele uma boa ocasião para entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos preparativo para comeres a Páscoa? Ele respondeu: ide à cidade, ter com certo homem, dizei: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e quando comia, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? Ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. 47. Falava ele ainda, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhe tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é este, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, ele disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, lhe disse: amigo, para que vieste? Nisso, aproximando-se eles, deitaram as mãos em Jesus e o prenderam. Capítulo 27, 1 a 5. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. E amarrando-o, levaram-no e entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus foi condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciões, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Ele, porém, responderam: que nos importa, isso é contigo. Então Judas, atirando para os santuários moeda de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Ó Deus, que a tua palavra possa, ó Deus, de uma forma poderosa, estar nos ensinando tudo aquilo que tu queres falar nesta noite. Fica conosco, ó Pai. Ó Deus, nos abençoa de uma forma excelente. E agora, num raio de 10 quilômetros, neutraliza toda a seta satânica contra este local e contra todas as famílias aqui representadas, ó Pai. É minha oração de gratidão em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Nesta noite, eu quero chamar aqui a sua atenção para a história de Judas. Judas era aquela pessoa que teve a maior oportunidade da sua vida. Um homem que tinha uns privilégios incomparáveis. Um homem que conheceu Jesus. Um homem que andou com Jesus. Um homem que escutou Jesus. Um homem que viu o milagre de Jesus.
mas também foi o homem que perdeu a maior oportunidade da sua vida. Ele, antes de tomar essa decisão, pode ter certeza que o inimigo estava agindo na vida dele, mas já era tarde demais. Mas eu quero chamar a tua atenção aqui nesta noite, meus irmãos, sobre a história de Judas. Eu quero pontuar aqui 3 coisas. E a primeira é que Judas, ele perdeu a maior oportunidade da sua vida. E também quero dizer para vocês que estão aqui nesta noite, que as oportunidades passam. As oportunidades passam. E se você não aproveitar o tempo certo, meu amado irmão, você pode perder a tua própria vida para a eternidade. Eu quero considerar algumas situações aqui para que você possa realmente meditar nisso. Primeiramente, Judas foi chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Já pensou que privilégio, irmãos? Ser apóstolo do Senhor Jesus. E a Bíblia ensina que quando o Senhor Jesus, ele foi escolher os 12 apóstolos, ele ficou e passou a noite inteira, madrugada inteira, em oração, buscando a orientação do Pai, sintonizando também a sua vida, o seu coração com o Pai, para escolher aqueles homens a qual haveria de ser o fundamento da igreja. Porque a igreja é constituída e construída pelo fundamento de Cristo, também deveria ser construída também pelos fundamentos dos apóstolos e também dos profetas. Judas teve o privilégio de ser escolhido por Senhor Jesus. E esse resultado não foi um resultado de uma decisão apressada, mas foi resultado de uma noite inteira passando em oração, para fazer verdadeiramente a vontade do Pai. Mas a despeito desse elevado privilégio, de tão augusta oportunidade, este homem brinca com Deus e joga a mais ricas e preciosa oportunidade da sua vida. Segundo lugar, Judas, ele tinha uma qualidade excelente. Se não vejamos o seu nome, o nome Judas, até então, era um nome predileto para todas as famílias. Sabe por quê? Porque Judas significa louvor, louvor. Quando os filhos nasciam, todos os pais tinham aquele gesto, aquele privilégio de colocar o nome de Judas. Tanto é que Maria colocou o nome do seu filho de Judas, o irmão de Jesus Cristo, esse que veio escrever as epístolas de Judas. Mas este homem joga fora o seu nome. Este homem, ele avilta sua origem. Este homem joga fora a grande oportunidade da sua vida. Em terceiro lugar, Judas era um homem inteligente. Um homem muito inteligente, ele tinha capacidade. Aliás, dos 12, ele foi escolhido para um cargo de confiança. Ele foi escolhido para ser o tesoureiro. Ele sabia como ninguém lidar com as questões financeiras. Talvez o mais estudado deles. Dá licença um pouquinho, irmãos. E Judas era a única pessoa que não era galileu. Por quê? Porque, de certa forma, ele tinha uns preconceitos contra os galileus. Era um homem de personalidade carismática. Era um homem de iniciativa. Ele era um homem de liderança.
Mas a despeito de um líder do grupo, no que tange a administração financeira, dos recursos que vinha para a manutenção de Jesus e os seus discípulos, este homem usou mal este privilégio. Começou a furtar da bolsa, começou a roubar da tesouraria, começou a subtrair aqueles valores e se tornou um falso filantropo, tornou-se um ladrão. Foi por esta causa que diz a Escritura que Maria, lá da Betânia, na última semana de Jesus, ela pegou um vaso de alabastro, um perfume caríssimo que custava o salário de um ano inteiro, derramou perfume sobre a cabeça de Jesus e sobre os pés de Jesus. A casa encheu de perfume. E naquele momento Judas começou a protestar. Por que esse desperdício? Esse dinheiro poderia fazer com que este vaso pudesse ser vendido e dado aos pobres. A causa de Judas era bonito, mas diz que a palavra do Senhor que Jesus não amava Jesus, nem tampouco importava com os pobres. Ele queria tomar esse recurso para si mesmo, para si mesmo. Judas era respeitado pelos seus pares. Nunca ninguém, durante 3 anos e meio, qualquer dos seus pares desconfiava dele, suspeitava dele. Até mesmo na ceia, quando o Senhor Jesus disse: um de vós me trairá, diz a Bíblia que o povo ficou tomado de muita tristeza, e cada um deles começou a perguntar: porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? Jesus, conforme o relato de João, ele disse: aquele que eu der um bocado de pão molhado, este vai ser aquele que vai me trair. A Bíblia diz que o Senhor Jesus pegou um pedaço de pão molhado e deu para Judas. E Judas hipocritamente perguntou ao Senhor Jesus: porventura sou eu? E Jesus disse: tu disseste. Tu disseste. Então o Senhor Jesus, ele olha para Judas e disse: o que você está fazendo, faz depressa. Vai depressa. E diz a Escritura que Satanás, ele entrou em Judas, ali na reunião da ceia. Então ele saiu pela sombra da noite, e os discípulos ficaram, até mesmo eles pensaram, talvez ele fosse comprar alguma coisa que faltou na ceia, porque os discípulos não estavam suspeitando nada daquela pessoa, não estavam suspeitando nada da sua traição, porque eles desfrutavam uma plena confiança, harmonia. Judas, ele viveu com Jesus, ele tinha intimidade com Jesus, ele escutou Jesus quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele conviveu com aquele que diz: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Ele ouviu Jesus tantas vezes, os melhores e os mais ricos sermões. Ele viu Jesus fazendo os maiores milagres, curando cego, paralítico, coxos, leprosos, ressuscitando os mortos. Ele estava observando tudo isso ao lado dele. Ele ouviu dizer: eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele conviveu com o Salvador Jesus, ele andou 3 anos e meio com o Senhor Jesus. Ele viu as coisas que talvez nós não vimos. Não ouvimos o que Judas viu e ouviu. Ele presenciou milagres, como milhares aqui na terra nunca presenciou. Tantos milagres que foram feitos que nem na Bíblia foram registrados. Viu multidão se entregando a Cristo, mas ele mesmo não tinha uma experiência pessoal com Jesus.
Ele mesmo não tinha uma experiência com o Senhor Jesus. Ele perdeu a grande oportunidade da sua vida. E tem mais, presta atenção nisso. Judas pregou o evangelho para muitas pessoas, irmãos. E tem muitos pregadores que estão pregando o evangelho para as muitas pessoas, mas ele próprio não tem a própria experiência. E ele mesmo não foi salvo. Como apóstolo, certamente, não só caminhou com o Senhor Jesus, mas o próprio Senhor Jesus enviou Judas a pregar. Vai, Judas, você tem condições, pode ir, Judas. E ele falou para as pessoas que o Senhor Jesus salva, que Jesus é o Salvador, neles nós podemos confiar. Proclamou a muitas pessoas. E ele assistiu na sua pregação vidas sendo convertidas. Já pensou? Vidas sendo convertidas, sendo transformada pela palavra a qual ele estava anunciando. Durante 3 anos e meio, irmãos, ele percorreu com o Senhor Jesus da Galiléia, Judéia e Samaria, e pelas estradas poeirentas da Palestina. Ele escutava as mensagens maravilhosas junto ao Senhor. Tinha esse privilégio. E ele estava angariando uma experiência profunda, creio eu. Ele estava presente quando o Senhor dirigiu a multidão. E o Senhor disse: contudo, há um descrente entre vós. Por que será que Jesus sabia desse fato, irmãos? Porque Ele é o Senhor. E muitas vezes o Senhor Jesus, Ele olha para essa multidão. Ele pode até dizer: dentre essa multidão tem pessoas que ainda não acreditam no Senhor, não crê. Aqueles que eram simplesmente uns seguidores nominais, sem uma especial, ou melhor, uma experiência real de conversão. Nós temos que ter uma experiência real de conversão nas nossas vidas. Ele escutou o Senhor dizendo, muitos naquele dia, dizendo: Senhor, Senhor, eu curei no Teu nome, eu profetizei no Teu nome, expulsei demônio no Teus nomes, fizemos muitos milagres. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque a palavra do Senhor diz lá em Mateus 7, 21 em diante: nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino dos céus. Agora eu quero dirigir a vocês que estão assentados aí, confortavelmente. Estou quase convencido disso, irmãos, que a vasta maioria de vocês, se não todos, já ouviram falar do Evangelho do Senhor Jesus. A maioria de vocês, eu creio que já ouviu a mensagem da cruz. Quem sabe 1, 2, 3 vezes já. Quem sabe você já ouviu a mensagem que única, a esperança para a tua vida eterna é Jesus Cristo. Quem sabe que você já ouviu que o perdão só vem através do Senhor Jesus. A mensagem da novidade de vida é através de Jesus. Mas a grande pergunta que eu faço nesta noite: o que você tem feito dessas mensagens que vocês têm ouvido até hoje? Será que vocês têm guardado verdadeiramente isso no teu coração, na sua vida? Será que você está vivendo essa mensagem todos os dias da sua vida? Talvez você seja parecido com Judas na sua vida em particular. Você tem escutado tantas vezes que Jesus salva. Você tem escutado tantas e tantos testemunhos que Jesus fez na sua vida. Você tem escutado que talvez os teus parentes já tenham falado, talvez até sua mulher já tenha falado, talvez até teu marido tenha falado, talvez até o teu filho tenha falado,
talvez até seus vizinhos tenham falado, mas você mesmo que tem ouvido, que tem escutado tantas vezes, o que você tem feito? Você tem se calado? Não perca essa oportunidade quando as pessoas falar do amor de Jesus para você. Não perca, irmãos, não perca. Mas vamos ver em segundo lugar, Judas cometeu o maior erro da sua vida. Ele traiu Jesus. Eu queria que você pensasse comigo nesse particular. Primeiro, Judas traiu o seu nome. Você já pensou o que significa louvor? E agora o louvor traiu o Filho de Deus. A partir desse ato, nenhum pai tem coragem de colocar o teu nome, o nome de Judas nos seus filhos. Alguém conhece alguma pessoa chamada Judas? Alguém conhece? De repente possa até ter, não é verdade? Mas eles preferem colocar João, Bastião, Davi, Paulo. Mas Judas, muito dificilmente. Este homem transformou aquilo que era bonito em feio, aquilo que era glorioso em vergonhoso. Sabe por quê? Porque ele traiu o seu talento. Ele não foi chamado para ser, ele não foi só chamado para ser coluna da igreja. Ele foi chamado para ser o administrador, o sustento de Jesus e os seus condiscípulos. Ele era muito materialista. Aí eu pergunto, será que tem muita gente hoje sendo materialista? Tem. Até o irmão contou aqui, um testemunho, que ele só buscava querer ter. Mas no momento que ele quis ser, Deus falou assim, Isso é uma questão e é uma realidade. Enquanto nós queremos só ter, Deus não vai fazer. Mas no momento que nós nos dispusermos a ser, Deus fala assim, está aqui. É eu que comando a tua vida. Aleluia. Deus é assim, irmãos. O coração dele não estava em Jesus. O coração dele estava no dinheiro. Talvez não fosse muito dinheiro, irmãos, mas a avareza não se trata de quantidade. Tem pessoas que morrem, com 1 metro de profundidade, e tem aqueles que morrem com 3.000 metros de profundidade. Mas não importa se você vai morrer no 3.000 metros ou na flor da água, você vai morrer do mesmo jeito. Há pessoas que vendem a sua alma por 30 moedas. Mas quantas pessoas deixam de entrar no reino de Deus, irmãos, por causa do amor ao dinheiro? Foi por isso que Jesus disse que o dinheiro não é uma moeda, o dinheiro é um Deus, um ídolo. E ninguém pode servir a Deus e a riqueza ao mesmo tempo. Ninguém pode prostrar ao altar de Deus e ao mesmo tempo prostrar ao altar de Mamon. O Deus de Judas era dinheiro. Mesmo negando essa verdade, mesmo negando a sua consciência, furtivamente ele roubava da bolsa. Talvez pequenos valores, irmãos. Talvez valores insignificantes. E aquilo começou a endurecer o seu coração, anestesiando a sua alma. Criou uma crosta na sua alma. Irmãos, é por isso que eu falo, dinheiro é um perigo, irmãos. Quando as pessoas não têm o controle verdadeiro do Espírito Santo de Deus, as coisas começam a tomar um rumo totalmente diferente. Porque quando isso começa a acontecer,
ele vai perder a maior oportunidade da sua vida, que é a vida eterna. Ele trai o seu próprio talento. Em vez de usar essa capacidade para administrar, para usar, para alargar a fronteira dos recursos, ele usa essa capacidade para roubar, para furtar a bolsa onde estavam as ofertas do sustento da obra. Por que muitas vezes nós escutamos tantas situações dessa natureza? Porque o diabo, ele quer derrubar todos. Todos. Judas traiu o seu Senhor. Mas Jesus continuou amando essa pessoa. Judas, mais do que ninguém, conhecia Jesus. Judas sabia que Jesus era Senhor, Salvador, Redentor. Mas Judas, ele tinha uma religião apenas de fachada, de aparência. E as Escrituras dizem que Jesus, quando ele estava indo para Jerusalém, todos sabiam que aquilo seria a última viagem dele. Ele tinha dito várias vezes: eu vou lá para Jerusalém e vai ser meu último momento. E talvez aquele momento, dado na entrada triunfal de Jesus, Judas, ele desgruda do grupo. Ele corre na casa do sumo sacerdote, talvez lá mesmo no templo, sabendo que os saduceus, a liderança religiosa de Jerusalém, tramava o dia contra a vida de Jesus. Ele pensou assim: puxa vida, o Senhor Jesus já falou que ele vai morrer, então eu vou fazer o seguinte, eu vou conseguir alguma vantagem nisso, já que ele vai morrer mesmo, e eu vou tirar um proveito disso. Já que Jesus vai ser preso, e parece que vai ser o caminho inevitável, eu posso ter um lucrinho em cima disso. Ele pergunta ao sumo sacerdote: o que vocês me dariam se eu entregasse Jesus para você? Nós te damos 30 moedas de prata. Negócio fechado. Ele vendeu Jesus por 30 moedas, irmãos. 30 moedas. E a palavra do Senhor diz que a partir daquele momento, Judas buscava uma ocasião oportuna para entregar Jesus. Não pensa vocês, irmãos, que aquilo foi a última ou a única vez que Judas tentou entregar Jesus no Getsemane? Não, irmãos. Ele tentou várias vezes, mas não deu certo. Não deu certo. Mas agora diz a Escritura Sagrada que Jesus estava reunido no cenáculo com seus discípulos, e na hora da ceia, os discípulos ainda ficavam questionando: quem que vai ser o maior, quem que vai ser o menor? E Jesus, naquele momento, o que ele fez? Ele pegou uma toalha, colocou e disse: dá os seus pés aqui, dá os seus pés. Ele pegou os pés de Judas, disse: dá seus pés aqui, eu vou lavar seu pé. Judas, que tinha traído Jesus, aguardava entregar a ele. Jesus calado, mas Jesus lavou seus pés. Mas quando chega na vez de Pedro, disse: seus pés, Pedro. Não, os meus pés não. Jesus falou assim: se você não der os seus pés, você não terá parte comigo no reino. Ele falou assim: não só o pé, lava a cabeça, lava tudo. Jesus falou assim: não é isso que eu quero. Eu só quero os seus pés agora. E o Senhor Jesus, quando terminou, disse: um de vós vai me trair. Os discípulos ficaram muito angustiados, desesperados, com um pesar muito grande no coração. Começa a dizer a cada um: porventura sou eu?
Então Pedro dizendo a João, pergunta a ele, a quem ele está se referindo? Então aquele discípulo, reclinando no peito do Senhor Jesus, perguntou, quem é, Senhor? Quem é? E cada um começou a perguntar, e cada um começou a questionar, porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor? E Jesus, ele diz, aquele que eu der um bocado de pão molhado, este vai me trair. Judas, ele se viu encurralado naquele momento, irmãos. E de uma forma hipócrita, ele diz assim, porventura sou eu, Senhor? Jesus respondeu, tu disseste. Então o Senhor Jesus olha para Judas e diz, o que você vai fazer, faz depressa. Vai depressa. Ele sai da reunião, ele sai da ceia. Judas, ele mergulha na sombra da noite, tomado por Satanás, irmãos. Certamente ele corre na casa do sumo sacerdote, corre para o templo. As tubas já estavam esperando e preparando com porretes, paus, com armas, para prender o Senhor Jesus. E Jesus, naquela ceia, se dirige para os seus discípulos dizendo, novo mandamento vos dou, amai uns aos outros, assim como eu vos amei. E todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiver amor um dos outros. A grande relevância dos discípulos hoje tem que ser demonstrado dessa forma, dessa maneira, amando uns aos outros. Fala lá para o teu irmão, meu irmão, eu te amo com o amor do Senhor. Jesus começa, naquele momento, consolar os seus discípulos, dizendo, na casa de meu pai há muita morada. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Os discípulos perguntaram, Senhor, para onde o Senhor vai? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus disse que o Espírito do Senhor viria para consolá-lo. Estaria conosco para sempre. Você crê nisso, irmão? O Espírito do Senhor está conosco todos os momentos. Aí Jesus começa a orar aquela oração sacerdotal. Pai, todos aqueles que tu me deste, eu guardei, exceto o filho da perdição. Porque esse, na verdade, nunca tinha sido dele. Ele nunca tinha nascido de novo. E muitas vezes nós observamos que nós temos que ser crentes verdadeiros, não crentes convencidos, mas convertidos, irmãos. E eu perguntei muitas vezes que tem crentes convencidos? Tem, irmãos. Tem, irmãos. Terminado, quando o Senhor terminou de orar, ele cantou um hino com seus discípulos e foi nos montes da Oliveira. E lá na noite fatídica, entrar no jardim do Getsemane, Jesus dirigiu a 3 discípulos, a qual ele sempre tinha maior afinidade, Pedro, Tiago e João. E ele disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, vigiai e orai comigo para que não entreis em tentação. Diz as escrituras que o Senhor Jesus então avança próximo à terra e começa a orar, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele voltou e os seus discípulos estavam dormindo. Jesus acorda Pedro e disse, Pedro, por que não pudeste
nem por uma hora vigiar comigo. Vigie e ora para que não entreis em tentação. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Jesus voltou e fez uma oração com mais intensidade. Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Ele volta e encontra seus discípulos dormindo de novo. Jesus, e as Escrituras dizem que ele fez isso 3 vezes, irmãos. E naquele momento, o Senhor disse: Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, que seja feita a tua vontade. A ira de Deus estava indo de encontro com o Senhor, porque ele estava carregando todo o peso do pecado sobre ele. Deus estava tremendamente irado, irmãos. Nesse momento, gotas de sangue começou a cair do seu corpo e cobriu o solo naquele jardim. E de repente, diz a Escritura que o anjo de Deus veio e consolou o Senhor Jesus. E ele se levantou e foi de encontro com seus discípulos, e eles continuaram dormindo. E quantas vezes o Senhor Jesus quer os nossos olhos, para que nós possamos chorar junto com Ele, e nós não oramos. Quantas pessoas que estão aqui, talvez 10 anos nessa igreja, 11 anos, 12 anos, mas nunca subiu numa reunião de oração. E muitas vezes Jesus tem acordado você, dizendo: por que você não consegue vigiar comigo? Nesse momento, diz a Escritura que multidão estava entrando no jardim do Getsêmani com tocha, com porrete, com arma, e Judas Iscariote estava no comando dessa tropa. Ele avança e deposita um beijo traidor na face de Jesus, dizendo: mestre, salve mestre. Jesus, com lampejo de última esperança, dirige a Judas e diz: amigo, por que vieste? Meu Deus, amigo, por que tu vieste? Então a turba lança mão em Jesus e o prende. Judas perdeu a maior oportunidade da sua vida, irmãos. Cometeu um dos maiores erros da sua vida, traindo seu Senhor, traindo o Filho de Deus, traindo Jesus Cristo Salvador. Mas, meu irmão, eu quero lembrar das 3 verdades dramáticas de Judas Iscariote aqui. Primeiro, ele perdeu a maior oportunidade da sua vida. Em segundo lugar, ele cometeu o maior erro da sua vida. Em terceiro lugar, ele recusou a maior oferta para a sua vida, o perdão de Jesus Cristo. O perdão de Jesus Cristo. Em Mateus 27:3, ele disse: então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e anciãos. Pense comigo essa cena, irmãos. Muitos estudiosos criam teorias e mais teorias, dizendo: Judas fez o que fez. Alguns disseram: mas Judas era um revolucionário, e ele sabia que Jesus tinha todo o poder. Ele apenas ganhou dinheiro com esse negócio, porque ele sabia que Jesus ia quebrar o poder de Roma. Ele ia sair das algemas do inimigo, e Jesus então sairia ileso daquela situação. Outros dizem: não, Judas estava ajudando a Jesus, para que Jesus, caindo nas mãos dos inimigos, os derrubasse e derrotasse no seu próprio território. Outros dizem: não, Judas ficou desencantado com Jesus, porque esperava que Jesus fosse apenas um líder político, um rei político, queria que quebrasse o jugo de Roma. Judas ficou decepcionado com essa expectativa frustrada, então ele resolveu fazer o que fez. A Bíblia não leva a pensar dessa forma, irmãos.
De fato, Judas conviveu com Jesus, ouviu Jesus, viu o milagre de Jesus, ouviu a mensagem de Jesus, foi chamado por Jesus, foi instrumentalizado por Jesus, mas ele deliberadamente escolheu trair Jesus. Outros dizem, não, ele traiu Jesus porque estava predestinado a trair Jesus. Nasceu para trair. Ele não teve culpa, ele foi apenas uma vítima. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina isso. Judas foi 100% responsável pela sua atitude. O fato do Senhor Jesus e de Deus saber que ele traíra, porque Jesus disse, um de vós é o diabo, um de vós me trairá. Não significa que Judas traiu Jesus, porque foi Deus que determinou que Judas traísse. Não, irmãos. Ele foi absolutamente livre e responsável para tomar a decisão que tomou. E eu pergunto, muitas vezes as pessoas dizem, eu fiz isso porque o diabo que mandou. Eu prostituí porque o diabo mandou. Toma vergonha na cara. Você prostituiu porque você quis prostituir. Vai colocar culpa no capiroto? Está de brincadeira. Está de brincadeira. A pessoa erra porque quer errar, irmãos. Não foi porque o capiroto mandou, não. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, homens, toma vergonha na cara. Eu assisti aquele filme pornográfico lá porque o diabo lá me direcionou lá. Eu falo, mas que barbaridade. Judas, ele foi responsável. E ele sofreu as consequências da loucura e da decisão que tomou. É por isso que tem muitas pessoas que ficam culpando o capeta, porque não tem a coragem, a capacidade de dizer que ele é responsável. É por isso que a palavra do Senhor diz lá em Mateus 24:12, e por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Por que o amor está esfriando de muito? Por causa dessas porcarias que começam a acontecer na vida. O fato é que a Escritura diz que quando Judas vê Jesus preso, condenado à morte, ele é tomado de um remorso. Ele começa a perceber que aquele dinheiro que ele tanto cobiçava com avareza, agora não estava fazendo mais sentido para ele. A sua alma já não sentia mais alegria, não sentia mais gozo. Ele podia comprar o terreno, como também foi aquele dinheiro que comprou um terreno. Mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Uma casa, um terreno, um apartamento, um carro, não faz sentido para você se a sua alma está em desespero. Diz a Escritura que ele passou a noite em claro. A sua alma estava no mar revolto. A sua culpa estava esmagando a sua vida, os horrores do inferno. Machucava a sua alma. Quando amanheceu o dia, ele não aguentava mais esperar. Ele foi lá no templo e disse ao sumo sacerdote: traiu o sangue inocente. Eu não quero mais esse dinheiro. Em vez daqueles homens aliviar a dor, ele disse: problema seu, isso é com você. Você que tomou essa iniciativa, o problema é teu. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Remorso não é arrependimento. Remorso não é arrependimento. Remorso é o chicote da consciência aplicado pelo próprio diabo. Arrependimento, irmão, significa mudança de mente. E tem 3 situações de arrependimento: mudança de emoção, mudança de mente, mudança de emoção e mudança de vontade.
Tem 3 tipos de arrependimento e Judas cumpriu 2. Judas cumpriu 2. Se ele tivesse cumprido a 3ª, esse tripé, ele estaria salvo. Estaria salvo. Esses 3 tipos de arrependimento: razão, emoção e volição. Esse tripé tem que fazer com que cumpra a nossa vida. O primeiro, a razão, a emoção. Ele reconheceu que errou. Opa! Razão, ele reconheceu que errou. Eu pergunto, muitas vezes você erra e você reconhece que você errou? Esse é um só, irmãos. Eu errei. Esse é um só do arrependimento. Talvez você que está aqui hoje cometeu vários erros, falhas, deslizes, pecados. Você tem consciência dele, talvez até perdeu o sono por causa disso. Até ficou desesperado por causa disso. E diz isso publicamente: meus irmãos, me perdoem porque eu fiz isso. Mas esse é o primeiro elemento só, irmãos. Mas Judas teve a segunda, a emoção. Em 2 Coríntios 7,10 diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz a morte. Judas ficou triste, irmãos. Ele ficou triste, ele chorou. Ele não teve a alegria, mas daquele dinheiro que ele conquistou, ele devolveu aquele dinheiro. Porque ele traiu o sangue inocente. Ele estava arrasado emocionalmente, atordoado psicologicamente. Ele estava esmagado espiritualmente. A tristeza inundou a sua vida, mas faltou Judas, o terceiro elemento para completar esse tripé de arrependimento. Seria a volição. Volição é a vontade de voltar para Deus. Ele não fez isso. Em vez dele dar a meia volta e voltar para Deus, ele ficou com remorso e foi se enforcar. Por isso que a Escritura diz que este homem, em vez de voltar para Cristo, ele foi suicidar. Judas confessa o seu erro, com consciência pesada, mas confessa o seu erro para quem deveria confessar. Não confessa para quem deveria confessar. Ele vai ao sumo sacerdote. Ele deveria ter ido mesmo. Ele fez correto em ir. Ele disse: eu traí o sangue inocente. Ele fez certo, devolvendo dinheiro. Mas ele não agiu como deveria agir, irmão. Sabe por quê? Em vez de procurar Cristo e confessar o seu pecado e pedir perdão, ele correu de Cristo, e em vez de correr para Cristo. É totalmente diferente. E o terceiro aspecto, irmãos, ele procurou o suicídio, em vez de procurar arrependimento genuíno e perdão de Jesus. É por isso que vocês lêem lá em João 21, quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, me... 3 vezes, a mesma situação. Na terceira, Pedro fala: tu sabes de todas as coisas. Disse: opa, ele voltou. Eu falo uma coisa, irmão: suicídio hoje é uma arma muito perigosa, como sempre foi. As estatísticas provam que, em termos de mundiais, há mais suicídio do que assassinatos. Muitas pessoas se matam. Tem mais pessoas que se matam do que são mortas. O Japão é campeão nisso, irmão. Quando nós chegamos no Japão, por ano, quando nós chegamos lá, tinha 19.200 pessoas que se suicidou no ano. No segundo dia, tinha 21 mil. No terceiro ano, tinha 24 mil. E foi subindo, foi subindo. Quando nós saímos de lá, estava em 45 mil
por ano. Tem um livro best-seller no Japão, que é distribuído no país inteiro. Ele ensina a forma detalhada, passo a passo, como suicidar. 10 modalidades de um suicídio bem sucedido. Este livro está na cabeceira de todo o povo japonês. Mas por que será que essas pessoas se matam? Angústia, culpa, desespero, vazios, problemas não sanados, problemas emocionais não resolvidos, problemas financeiros aparentemente insolúveis, ausência de Deus, incredulidade. Sabe o que acontece? Porque o diabo, ele é sutil, irmãos. Ele chega para as pessoas assim como ele chegou para Judas e disse a Judas: Jesus vai ser preso, não tem jeito mesmo. Ele mesmo disse que vai ser preso. Já que ele vai ser preso, então, por que você não ganha uma grana com isso? Olha só. Você não vai alterar essas coisas mesmo, então aproveita essas oportunidades. Aproveita este momento e leva vantagem nisso. Ganha um dinheiro extra com isso. Você pode ter um lucro. O diabo floreia as coisas, irmãos. O diabo é assim, ele chega em você, floreia o pecado, faz com que você seja atraído. Alguém diz que a maçã do diabo são tão bonitas, mas ela é bichada, tem bicho. As taças dos prazeres do pecado parecem todas bonitas e atraentes. O banquete do pecado são apetitosos. O diabo floreia isso diante de você com coisas lindas, maravilhosas, espetaculares. Depois ele suga a seiva. Depois ele rouba a sua paz. Depois ele tira a sua alegria. Depois ele começa a atormentar você. Você vai dizer: meu Deus, que bobagem eu fui fazer. Que besteira eu fui fazer. Ele exprime você com culpa, parecendo que você não tem mais saída. Olha para você, sugestiona agora, não tem mais jeito, não tem mais saída. Você está num beco sem saída, não tem mais solução para o seu problema. Não tem mais perdão para o teu pecado. Não tem mais solução para o seu drama. Pelo menos tenha coragem de se matar. Foi o que Judas fez. O que diz, irmãos, é que Satanás entrou nele. Esse homem já vira tanta gente recorrendo a Jesus, encontrando perdão, encontrando restauração, encontrando um tempo novo. Judas não age dessa forma. E diz a Escritura, em vez de procurar Jesus, ele vai suicidar. Que triste perder mais importante oportunidade para a sua vida. Eu termino aqui à luz de João 17:12 e Atos 1:25. Que perdendo tantas oportunidades, que Judas foi o seu próprio lugar, porque o próprio destino de Judas foi o inferno. A Bíblia ensina que Jesus se tornou o filho, Judas melhor, se tornou o filho da perdição. Atos diz que foi para o próprio lugar, lugar de condenação, inferno. Ele não se converteu. Ele escutou Jesus dizendo: vou preparar um lugar. Mas ele foi para o próprio lugar, o inferno. Irmãos, ouça essa agora. Judas foi mais que um apóstolo. Judas, ele foi um monumento para alertar você. Vou falar de novo. Judas foi um monumento para alertar você de um grande e sério perigo. E o que você vai fazer? Com a maior de todas as oportunidades que está sendo oferecida para a sua vida.
Porque hoje Jesus está dizendo para você: eu sou a porta. Se você entrar, você vai ser salvo. Hoje o Senhor Jesus está dizendo para você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Hoje o Senhor Jesus está olhando para você dizendo: se você está cansado e sobrecarregado, aflito, venha a mim que eu vou te aliviar. Hoje Jesus está abrindo os portais da graça, está oferecendo para você o presente da vida eterna. Aí eu pergunto para você: o que você quer fazer, meu irmão? É por isso que eu falo que Judas foi o maior monumento. Não pense que o tempo de igreja é sinônimo de garantia de vida eterna. Não, tempo de igreja não é sinônimo de maturidade cristã, porque a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 5:12 em diante, diz: vocês que já deveriam ser mestre, ainda precisam dos rudimentos, precisam ainda de leite. Judas, ele foi um apóstolo e teve 3 anos e meio de um curso intensivo com o Senhor Jesus. Mas isso não foi suficiente, irmãos. Não pense que você, que está fazendo a obra de Deus, vai ter a garantia. Judas fez a obra de Deus 3 anos e meio, ele pregou. As vidas se converteram, as vidas, creio que foi curada com a palavra dele. Judas fez a obra de Deus. Não pense você que ver milagres ou fazer milagre vai fazer que você tenha a garantia na vida eterna. Não, meu irmão. Talvez Judas fez milagres e viu milagres, mas isso não foi suficiente. Pertencer a um grupo salvo não lhe dá a garantia de uma vida eterna. Judas pertencia ao grupo mais seleto da história do cristianismo, o grupo dos apóstolos. Mas isso não foi suficiente. Por isso que eu falo que essa decisão nesta noite é sua, meu irmão. É pessoal. É intransferível, é urgente. Eu gostaria agora de convidar você para fechar os seus olhos.